Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal de pesquisa de fenômenos sobrenaturais. Pessoal, estou gravando essa aqui é uma entrada de rio. É a entrada do rio Maguari. Aqui tem umas histórias bem interessantes. Essa é a famosa Ilha de Outeiro. Mais para frente, aí para essas bandas, fica a Ilha de Cotijuba, entre outras ilhas também que eu não lembro o nome. Ilha de Itatuoca, lá no fundo, é uma ilha que mede fenômenos geofísicos, efeitos magnéticos da Terra, campos magnéticos da Terra. Tem uma base militar que ninguém pode chegar lá perto. E a história, uma história bem antiga, lá de 1900 e antigamente, década de 80, início da década de 80. Essa história eu ouvi quando eu era criança, acho que eu tinha uns 9 anos por aí. E tinha um pessoal que trabalhava na Sucam, tinha um vizinho que trabalhava na antiga Sucam. Era Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, era um órgão federal que foi extinto em 1991. Para quem lembra, para quem é dos anos 70 e 80, era o fura-dedo. O pessoal tinha muito medo do fura-dedo. Era aí, eu tinha um vizinho que ele era agente da Sucam, a extinta Sucam, né? Não existe mais isso aí hoje. E ele conta uma história que ele indo para a Ilha de Cotijuba, ele e mais 2 agentes estavam numa pequena embarcação. Eu não lembro se ele falou que era uma lancha, alguma coisa do tipo. E tem uma época do ano, não lembro, para quem é ribeirinho aqui da área de Coraci, Outeiro, essas ilhas, tem uma época do ano que a maré baixa muito, baixa bastante. E nessa direção aqui, onde eu estou apontando o dedo, é até feio apontar o dedo, se formam umas praias no meio do rio. E aí, esse vizinho, quando ele falou que quando eles estavam indo, isso pelo horário de meia-noite, eles falaram que a maré estava até calma, porque existe uma época que a maré fica muito agitada e é capaz de virar barcos pequenos. Eles esperaram a maré baixar, alguma coisa do tipo, e era por volta de meia-noite para frente, entre meia-noite e 1h da manhã. E aí ele fala que era ele mais 2, 3 tripulantes na embarcação, e alguma coisa bateu na embarcação de baixo para cima. Pessoal, ele falou que o medo foi tão grande, que ele não sabia o que eles faziam. Imagina, você está numa embarcação, quase 1h da madrugada, e alguma coisa bate na sua embarcação. Ele falou que quase o barco vira. Imagina essas águas barrentas de madrugada. Ele falou que o impacto foi tão forte que o motor parou. O motor parou e eles ficaram encalhados nessa pequena praia que se forma no meio do rio, próximo à Ilha de Cotijuba. E aí eles falaram que o medo foi intenso. Pegaram as lanternas, começaram a focar na água, aí não tinha nada, eles não viam nada. E a água só se movimentava rápido, de onde bateu, né, o movimento de bateu. Eles achavam que era um outro barco, uma outra embarcação pequena, mas não era nada. Eles só olharam para o horizonte e não tinha nenhuma embarcação, não tinha nada, não tinha nenhum bicho estranho. Aí eles lembraram da velha história da cobra grande. Ele falou assim: rapaz, se foi um bicho muito grande que bateu nesse barco, tem que ser muito grande mesmo, porque bateu, parou o motor e arrastou a gente para cima dessa praia. Eles chegaram a encalhar nessa praia. E aí eles tiveram que ficar nessa praia encalhado, motor escangalhado. Essa é a palavra. Ficaram aí mufino. Eles ficaram mufino, motor quebrado no meio do rio. A sorte deles que o medo fez eles mexerem no motor, começaram a mexer no motor para lá e para cá, para lá e para cá, e foi que conseguiram fazer o motor funcionar de novo.
e rasgaram, né? Foram embora, sentido Ilha de Cotijuba. E eles ficaram aquela coisa na cabeça, rapaz, o que foi aquilo que bateu no barco? Um pequeno barco de madeira. A única coisa que eles sabem é que era uma criatura, um animal grande e diferente, porque para ter batido no barco arrastado, feito o motor da embarcação parar de funcionar e arrastar eles até a pequena praia que se forma no meio do rio, próximo à Ilha de Cotijuba, era um bicho bem grande. Esse é um pequeno relato de um vizinho da minha infância que trabalhava na antiga Sucam, por meados dos anos 80. Na verdade é próximo já de Belém, né? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até uma próxima pesquisa sobrenatural.